Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. O Campônico. Era uma vez uma aldeia em que havia apenas um camponês pobre. Todos os outros eram abastados. Por isso, eles o chamavam depreciativamente de Campônico. Ele não possuía sequer uma vaca e muito menos dinheiro para comprar uma, embora ele e a mulher teriam se alegrado ao ter tal animal. Certo dia ele disse à mulher: "Escute aqui, tenho uma boa ideia. Lá está o meu padrinho, o marceneiro. Pedirei a ele para nos fazer uma vaca de madeira e pintá-la de castanho, para que pareça um animal de verdade, e quem sabe um dia ela vire uma vaca de verdade." O plano agradou sua mulher. Então seu padrinho, o marceneiro, recortou e entalhou uma vaca, tingindo-a da cor certa e fez sua cabeça inclinada para parecer que estava comendo. Na manhã seguinte, quando as vacas saíram para pastar, o Campônico chamou o vaqueiro e pediu-lhe: "Escute, tenho uma bezerra, mas é muito pequena e precisa ser carregada no colo." O vaqueiro concordou. Tomou-a nos braços, carregou-a para o pasto e a colocou na relva. A bezerra ficou ali o dia inteiro e pareceu estar comendo. E o vaqueiro pensou: logo ela poderá andar sozinha. Olha como come. À noitinha, quando ia voltar para casa, ele disse à bezerra: "Se você pode ficar em pé aí o dia todo, se empanturrando, pode muito bem voltar para casa com as próprias pernas. Não pretendo carregá-la." Mas o Campônico estava esperando à porta pela bezerra, e quando o vaqueiro atravessou a aldeia sem trazê-la, na mesma hora ele perguntou onde ela estava. O vaqueiro respondeu: "Continua lá no pasto. Não quis parar de comer para nos acompanhar." O Campônico retrucou: "Mas preciso da minha bezerra." Então eles voltaram ao campo, mas nesse meio tempo alguém roubara a bezerra e desaparecera. O vaqueiro explicou: "Ela deve ter fugido." Mas o Campônico respondeu: "Não quero saber." E levou o vaqueiro à presença do bailio, representante do rei, que pelo seu descuido condenou-o a dar uma vaca ao Campônico para repor a bezerra roubada. Finalmente o Campônico e sua mulher tinham uma vaca, que já há muito tempo desejavam. Ficaram contentes, mas não tinham forragem e assim não podiam alimentá-la. Por isso, logo precisaram matá-la. Eles salgaram a carne e o homem foi à cidade vender o couro, pretendendo comprar outra bezerra com o dinheiro que recebesse. No caminho, passou por um moinho, onde ele viu pousado um corvo com a asa quebrada. Apiedou-se e embrulhou o pássaro no couro. Mas nessa hora desabou uma tempestade de vento e chuva e ele não pôde continuar a viagem. Então entrou no moinho para pedir abrigo. Encontrou apenas a mulher do moleiro, que lhe disse: "Você pode deitar na palha ali." E lhe deu um pouco de pão e queijo para comer. O Campônico comeu e se deitou com o couro do lado. A mulher do moleiro pensou: "Ele está cansado e não acordará." Logo depois entrou um padre e ele foi bem recebido pela mulher, que anunciou: "Meu marido está fora, por isso poderemos comer um banquete." O Campônico estava de ouvidos bem abertos e quando ouviu falar em banquete ficou muito aborrecido, porque a mulher achara o pão com queijo bastante bom para lhe dar.
A moleira pôs à mesa e trouxe um pernil assado, salada, bolo e vinho. Ela e o padre se sentaram, mas quando iam começar a comer, alguém bateu na porta. Céus! É o meu marido! Exclamou a mulher. Então escondeu depressa o pernil no forno, a garrafa de vinho embaixo do travesseiro, a salada em cima da cama, o bolo embaixo e, por fim, escondeu o padre no baú de roupas. Ela então abriu a porta para o marido e disse: Graças aos céus você voltou. O mundo parece que vai desabar com uma tempestade dessas. O moleiro viu o campônico deitado em cima da palha e perguntou: O que é que esse homem está fazendo aqui? Ah, respondeu a mulher. O coitado chegou no meio da tempestade e pediu abrigo. Então dei-lhe um pouco de pão e queijo e o mandei deitar-se na palha. Por mim, ele é bem-vindo, mas me arranje alguma coisa para comer, mulher, estou com muita fome. Ao que a mulher respondeu: Só temos pão e queijo. Qualquer coisa serve, pão e queijo vai bem. E batendo os olhos em Campônico, convidou-o: Venha comer alguma coisa também. O Campônico não esperou um segundo convite, levantou-se na mesma hora e os dois atiraram a comida. O moleiro reparou que no chão havia um couro com um corvo embrulhado nele e perguntou: O que é que você leva aí? Levo um adivinho. Será que ele pode adivinhar alguma coisa para mim? Por que não? Respondeu o Campônico. Mas só falará 4 coisas. A quinta ele guarda para si. O moleiro ficou curioso e pediu: Me conte uma das suas adivinhações. O Campônico apertou a cabeça do corvo, fazendo-o crucitar. Que foi que ele disse? Perguntou o moleiro. Primeiro ele disse que tem uma garrafa de vinho embaixo do travesseiro, respondeu o Campônico. Que sorte! Exclamou o moleiro, indo procurar e encontrando o vinho. Que mais? O Campônico fez o corvo crucitar mais uma vez. Segundo ele, diz que tem um pernil no forno. Que sorte! Disse o moleiro, indo até o forno e encontrando o pernil. O Campônico mais uma vez apertou o corvo para fazê-lo adivinhar. Terceiro, ele diz que tem uma salada em cima da cama. Que sorte! Exclamou o moleiro, encontrando a salada. De novo, o Campônico apertou o corvo para fazê-lo crocitar. Quarto, ele disse que tem um bolo embaixo da cama. Ah, que sorte! Exclamou o moleiro ao encontrar o bolo. Então os dois se sentaram à mesa, mas a mulher do moleiro ficara aterrorizada. Foi se deitar e levou com ela todas as chaves da casa. O moleiro teria gostado de saber qual poderia ser a quinta adivinhação, mas o Campônico disse: Vamos comer sossegados essas 4 coisas. A quinta é uma coisa terrível. Então, continuaram a comer e depois barganharam quanto o moleiro deveria pagar pela quinta adivinhação, concordando por fim com 300 táleres. Mais uma vez o Campônico apertou a cabeça do corvo e o fez gritar muito alto. Que foi que ele disse? Perguntou o moleiro. Ele diz que o diabo está escondido no baú de roupas da casa, respondeu o Campônico. O diabo? Então terá de sair, sentenciou o moleiro, abrindo a porta da casa e fazendo a mulher lhe entregar as chaves. O Campônico destrancou o baú e o padre fugiu o mais rápido que pôde. Vi o sujeitinho de preto com meus próprios olhos. Não houve engano, disse o moleiro. Quando amanheceu, o Campônico partiu com seus 300 táleres. Depois disso, ele começou a progredir no mundo. Construiu para si uma casa bonita e os outros camponeses comentaram: Ele deve ter andado onde cai neve de ouro e de onde se pode trazer barricas de ouro para casa. Então ele foi chamado à presença de Bailio para dizer onde arranjara toda aquela riqueza. O Campônico respondeu: Vendi meu couro de vaca na cidade por 300 táleres.
Quando os outros camponeses ouviram isso, quiseram ter a mesma boa sorte. Então correram para casa, mataram suas vacas e levaram os couros aos mercados para obter o mesmo preço. Minha empregada precisa ser a primeira, disse o baile. Quando ela chegou à cidade, o comprador lhe deu apenas 3 talares pelo couro e nem chegou a dar tudo isso aos demais, exclamando: "O que é que eu vou fazer com tanto couro?" Ora, os camponeses ficaram aborrecidos com o campônico por ter lhes passado a perna, e para se vingar, tornaram a levá-lo à presença de Baile e o acusaram de trapacear. O inocente campônico foi unanimemente condenado à morte. Meteram-no em uma barrica cheia de buracos e o empurraram para a água. Ele foi levado para fora e trouxeram um padre para dizer a missa, e todas as pessoas tiveram que assistir de longe. Assim que Campônico olhou para o padre, percebeu que era o homem que estivera na casa do moleiro. Disse-lhe: "Salvei sua vida, tirando-o do baú. Agora você tem de salvar a minha vida, tirando-me desta barrica." Nesse momento, passou um pastor conduzindo um rebanho de carneiros, e o campônico sabia há muito tempo que ele queria ser Bailio. Então gritou o mais alto que pôde: "Não, não vou fazer isso, nem que o mundo inteiro me pedisse." O pastor ouviu o que ele dizia, aproximou-se e perguntou: "Qual é o problema? O que é que você não quer fazer?" "Querem que eu seja Bailio se eu ficar nessa barrica, mas eu não quero", respondeu o campônico. "Se é só isso", disse o pastor, "eu ficarei na barrica." "Se você entrar na barrica, farão de você Bailio", disse Campônico. O pastor passou feliz da vida, entrou na barrica do Campônico e a tampou. Apanhou então para si o rebanho do pastor e foi embora. O padre voltou para a companhia dos camponeses e informou-lhes que já dissera a missa. Então eles empurraram a barrica para dentro d'água. Quando a barrica começou a rolar, o pastor gritou: "Estou disposto a ser Bailio." Os camponeses pensaram que era apenas o campônico e responderam: "Com certeza, mas primeiro você precisa ir dar uma olhada lá embaixo", e empurraram a barriga para dentro d'água. Feito isso, todos voltaram para casa, mas ao entrarem na aldeia, qual não foi sua surpresa ao toparem com o campônico conduzindo calmamente um rebanho de carneiros à sua frente. Feliz como um passarinho, eles exclamaram: "Ora, você, campônico, como chegou aqui? Como foi que saiu da água?" "Bom, eu fui afundando até chegar ao leito do rio. Então empurrei a tampa da barrica, saí e me vi em um belo campo, que havia muitos carneiros pastando, e trouxe esse rebanho comigo." Os outros camponeses perguntaram: "E ainda tem outros?" "Ah, tem muitos. Mais do que eu saberia o que fazer com eles." Então os outros camponeses planejaram ir apanhar alguns dos carneiros, cada um teria o seu rebanho. Mas o Bailio disse: "Eu vou primeiro." Então todos correram junto à beira do rio. Naquele momento, o céu estava cheio de nuvenzinhas repolhudas que se refletiam na água. Quando os camponeses viram aquilo, exclamaram: "Ora, lá estão os carneiros! Podemos ver os carneirinhos que estão dentro da água." O Bailio se adiantou: "Eu serei o primeiro a descer para dar uma olhada. Chamarei vocês se valer a pena." Então mergulhou, espalhando a água para todo lado. Os outros acharam que ele tivesse gritado: "Venham!" e mergulharam atrás dele. Assim, todos os camponeses morreram, e como o campônico era o único herdeiro que restava, tornou-se um homem rico. Fim da história.